Shalom, shalom. Vamos para o nosso sétimo áudio de batalha espiritual avançada. Amém, queridos? Vamos lá. Eu quero mostrar para vocês também como prosperarmos, como vencermos essa guerra espiritual, essa batalha espiritual. Amém? Eu quero começar aqui com 3 fatores muito importantes, tá? A Bíblia, ela compara essa guerra espiritual como essa guerra entre nações, destacando aquilo que é comum entre os povos e transportando para a batalha que ocorre numa esfera superior, mais alta, equiparando a armadura, né, de um soldado romano com essa armadura que nós precisamos para enfrentar as forças do mal. Aleluia, Senhor. Amém. Qualquer país, qualquer nação que queira vencer uma guerra precisa de 3 coisas muito importantes: o ataque, a retaguarda, né, que é chamado de defesa, e proteção, a linha de suprimento, né, o sustento. Se o exército não estiver preparado nesses 3 quesitos, ele vai ser derrotado. Amém, queridos? Eu vou estar aqui colocando esses tópicos, se tratando de batalha espiritual. Nós vemos igrejas, pessoas que não têm ataque, não têm proteção e não têm suprimento. Por isso são sempre derrotadas. Outras só atacam. A linha de frente é uma benção, mas a retaguarda é sempre vulnerável. A defesa aberta, não tem suprimento, né? Às vezes aquele mover todo do espírito, pula, grita, sapateia, mas quando o diabo chega, né, vence essas pessoas, porque elas não têm armas, não têm poder para guerrear, não têm força. Outras têm proteção, têm ataque, mas não têm suprimento. Eles conseguem atacar o reino do inimigo, estão protegidas, mas não têm suprimento. Com o passar do tempo, acaba o suprimento, ficam fracos, o diabo espera esse momento, ele é paciente, né? Ele vem e vence. Outros indivíduos possuem proteção e suprimento. Não perdem, o diabo não os vence, mas ele fica numa posição privilegiada. Ele permanece atacando e as pessoas defendendo-se sempre. Elas não morrem, nem são derrubadas, mas não conseguem avançar, porque não tem suprimento, né? Como é que elas vão ser alimentadas? Tem proteção, porém nunca experimenta vitória nenhuma. Tem crente que é assim, ele batalha e não sai do lugar. Com esses ministérios estão há 20 anos estacionados. Amém? Isso é terrível, não falo isso com alegria não, falo com muita tristeza. Tem ministério que ele não avança em membros, tem outro ministério que ele não avança em unção, em poder, outro ministério que não avança nas finanças, outro ministério que não avança conquistando o seu lugar, a sua autoridade. É incrível. Tem pessoas que têm a retaguarda, a defesa, a linha de suprimento, e nessa guerra, nessa batalha que nós travamos, Satanás, ele lidera inúmeros demônios, então ele ataca de diversas maneiras, queridos. Ele está ao nosso derredor, ele não cansa, então ele não precisa dormir, ele não sai do seu posto, ele está ali o tempo todo, então ele é um inimigo a qual nós precisamos conhecer. Concluímos que essa guerra espiritual, a gente precisa tanto de cuidado na linha de ataque, como na defesa e no suprimento. Amém? Para vencer essa guerra, a gente precisa estar atento, conectado, conhecer as armas que devemos usar,
Conhecemos nosso inimigo, conhecemos princípios. Amém? Não se conforme com as pequenas derrotas ou prejuízos, doenças, ataques, retaliações. Pode haver uma operação maligna por trás de tudo. Se você esmorecer, aí a batalha pronto, está ganha para o inimigo. O diabo ele sabe trabalhar, ele vai minando, vai chegando aos poucos. Também então nós temos que ser mais insistentes, persistentes, conectados com o Espírito Santo, tá? Porque ele pode levar algumas vantagens sobre nós, tá? No momento de fraqueza, momentos de tristeza, de angústia, de dor, você pode ser severamente atacado. Então fica ligado. Se sentiu triste, deprimido, cabisbaixo, chama a turma da intercessão para orar por você. Amém? Decrete guerra, querido, todo dia. A autoridade de Cristo está em você. Tá? O maior está contigo. Porém, eu conheço um monte de crente que é engolido por Satanás vivo. Por quê? Porque esmurece, murmura, baixa a guarda. Que quando está lutando, você baixar a guarda, está pedindo para você receber o quê? Socos, pontapés, açoites. Amém? Temos que estar de guarda levantada todo dia. Por isso que o Senhor sempre nos manda em 2 ou mais. Porque o cordão de 3 dobras, querido, você mais uma pessoa e Deus, sempre vocês vão avançar. No casamento também. Também quando um está fraco, o outro está segurando as pontas. Queridos, nós concluímos que nós precisamos estar atentos em todas as áreas o tempo inteiro contra Satanás, senão a gente perde essas batalhas. Amém? Sempre que você se sentir fraco espiritualmente, é sinal de que o inimigo está chegando, está vencendo. Por isso, em nome de Jesus, você vai estar com a guarda levantada o tempo inteiro. A Bíblia afirma que quando o arcanjo Miguel estava guerreando com o diabo, ele não quis tomar a frente e disse: o Senhor te repreenda. Ou seja, eu não quero conversa com você. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, ele não ousou pronunciar juízo de maldição contra Satanás. Mas ele disse: ó, o Senhor te repreenda. Isso aí está lá em Lucas, querido, 1:9. Tá bem? É guerra mesmo. Querendo ou não, acreditando ou não, a guerra está aí. Batalhas contra o bem e o mal são travadas todo um instante. E nós não temos outra opção. Ou você aprende a guerrear, ou você perde. Batalha espiritual é coisa séria. Quanto mais fruto você der, mais o diabo vai te atacar. Por isso você vai ficar parado? De forma alguma. Deus sempre vai te dar estratégia. Amém? Ao mesmo tempo, queridos, que é uma batalha que a gente tem algum desgaste, é emocionante também. Por quê? Porque você vê que você está dando fruto. E você está operando, né, contra as forças das trevas. Então o combate é sério. E também tem despojos de guerra. Amém? Existem armas espirituais ligadas à palavra de Deus que a gente precisa conhecer. Está cheio do Espírito Santo. A gente tem que estar firmado na palavra de Deus, na sua verdade, na sua justiça, andar em absoluta santidade. Absoluta santidade não é um bicho de 7 cabeças. Absoluta santidade é um posicionamento. Amém? Você decidir. Assim como tem pessoas que casam e não decidem, tá? Ela não decide com si mesma, né? Que ela não vai ter outra pessoa. Ela casou, ela vai ficar com aquela. Amém? Ela não decide, então ela fica com aquilo mal resolvido, sabe? Ela é assim, eu estou casado, mas se o cônjuge não vê, se eu estiver viajando, sabe? A pessoa não leva em consideração que nosso Deus está vivo e os olhos dele contemplam toda a terra. Então, enquanto essa pessoa não estiver posicionada, resolvida,
ela vai ficar nesse impasse. Peca aqui, abre brecha lá, Satanás entra aqui, destrói lá. Tem pessoas que estão no 5º, 6º casamento, não consegue sair porque está extremamente retalhada pelo inimigo. Amém? Ser submisso à vontade de Deus é uma escolha. Não adianta você achar a palavra é chata, ou é legal, ou eu gosto ou não gosto. A palavra está aí. Ou você pula para dentro e veste a camisa, ou você não é. Você vai ficar levando paulada. Sabe? Satanás não vai ficar te fazendo carinho, brincando. E Deus não vai ficar, entendeu? Te protegendo quando você conhece a palavra. Quando você está no tempo de ignorância, Deus pode até levar algo em conta. Mas para quem muito foi dado, muito será cobrado. Deus não está de brincadeira, Satanás também não. É bom que você também não esteja de brincadeira nessa guerra. Porque quem mais perde nessa guerra por estar de brincadeira somos nós. Amém? A gente tem que usar a palavra, usar a fé, proteger-se com as armaduras de Deus, né? O capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito, ler, meditar na palavra, colocar em prática, orar, decretar, estender as mãos, repreender Satanás quando você percebe que ele está por perto. Se você pedir para o Espírito Santo discernimento de espíritos, provavelmente você vai perceber as ciladas do inimigo com alguma antecipação. Antes de você ser retalhado ou cair na armadilha, você vai perceber aonde o inimigo está agindo, a hora que ele chega num ambiente. Eu já disse para vocês, quanto mais sensível ao Espírito Santo, mais sensível a demônios também. Não tem como você aumentar a sensibilidade do Espírito e ser só para o bem. Amém? Para o mal também. Isso não é ruim, isso é bom. Tem lugares que eu chego com a minha esposa, né? Eu também sou sensível, mas ela é profetisa de nascença, né? Não se chama de nascença, se chama profetisa de ofício, né? E desde que eu namorei ela e casei com ela, eu tenho visto ela perceber, né, espíritos malignos, satanistas em restaurantes, em lugares. Eu acabo de entrar, enquanto ainda estou percebendo alguma coisa, ela já detectou e ela já sabe onde é que está, sabe? Eu também recebo isso, mas costumo demorar um pouco mais para perceber. Poucas vezes ela está mais desconectada que eu, né? Já teve vezes também, mas aí um ajuda o outro, né? Fala aqui, ó, tá rolando isso, isso e aquilo, vamos ficar ligados, amém? E a gente consegue se livrar, né? Já teve restaurante na beira daquela rodovia famosa que vai rumo do norte do Paraná para São Paulo, a Castelo Branco, né? Tem um restaurante lá que tem quadros com mensagens subliminares de sacrifício de crianças. E se você vê, é um lugar muito sombrio, os donos são sombrios, né? Tem finais de semana que fica fechado e é grande o lugar. Eles fecham todas as janelas de madeira e lá dentro eles fazem sacrifício de animais, sacrifício de crianças. E o pior, eles põem moído essas coisas no meio da comida. Você pode achar que não foi uma batalha terrível que nós travamos. O Senhor nos revelou. Não pense que as coisas que a gente conta aqui é muito cabeludo, porque tenho certeza que quem ouve esses áudios é só quem tem interesse. Amém? O título desse seminário é Batalha Espiritual de Alto Nível. Então a gente vai falando coisas básicas, mas também fala as avançadas. E não tem como a gente falar só as avançadas, né? Porque num todo, nem todo mundo já está avançado na batalha espiritual. Então temos que levar de uma maneira geral. Amém, queridos? Em Efésios 6:10 fala, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Essa expressão no demais indica que Paulo está concluindo tudo de que ele trata nessa epístola
Ele está realçando, como se dissesse, ó, tudo que eu falei está baseado em fortalecer-vos no Senhor. Em Mateus 28:18 diz, chegando-se Jesus, falou-lhes, é-me dado todo o poder, no céu e na terra, sem o Senhor, ninguém vence a batalha espiritual, pois só Ele é a fonte do poder e da fortaleza. É Ele quem tem poder para fortalecer a nossa vida. O Espírito Santo veio habitar dentro de você, meu querido. Em João 14:26 diz, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Satanás reconhece quando estamos cheios do Espírito Santo, queridos, revestidos de unção. Um exemplo disso é o próprio Jesus, que antes de ir para o deserto, ao ser batizado, foi revestido pelo Espírito Santo. Também tem um outro trecho que diz, esperar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Isso já é para os discípulos. Em Mateus 3,16, Jesus, batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu um Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. É o Espírito Santo que vai te capacitar não só na batalha espiritual, mas também na libertação, querido. Se você estiver conectado ao Espírito Santo, não tem dessa, de maior ou menor, tá? Eu tenho que fazer uma pausa para falar algo que o Espírito Santo está me mandando. Não pense que é só quando você jejua que você pode expulsar demônios. Amém? Chegaram para Jesus e falaram, Jesus, os discípulos de João Batista jejuam, enquanto os teus não. E Jesus respondeu, os meus jejuarão quando o noivo lhes for tirado. Amém? Então o jejum, queridos, ele está mais associado com intimidade do que com a libertação. Tem gente que só acha que vai poder meter a mão na cabeça, né, de uma pessoa endemoniada quando estiver jejuando. Isso não é verdade, tá bem? Tem um lugar na Bíblia que é falso, tá? Eu falo falso assim porque ele não existe nos originais, e se ele não existe nos originais, nos papiros que nos foram deixados, eles não podem ser introduzidos na palavra. A própria palavra diz isso, tá? Que não pode ser acrescentado nenhum tio, nenhuma vírgula na palavra de Deus. Senão as pragas descritas nesse livro virão sobre essas pessoas que adicionaram essas coisas, tá bem? Então, muita atenção para isso, tá? Fiquem conectados. Queridos, tem esse trecho bíblico que fala sobre casta de demônios, amém? E a Bíblia não pode falar de casta de demônios. Não tem aqui um demônio que você não vai conseguir expulsar no nome de Jesus, amém? Todos eles têm que submeter ao nome de Jesus, né? Então, tem esse trecho bíblico que não está nos originais, que diz assim que existe uma caça de demônios e só sai com jejum e oração. Mas é falso, tá? E é falso, eu não estou falando de boca para fora. Eu estou afirmando para você que é falso. Porque a resposta de Jesus, quando versículos antes perguntaram para ele, ei, teus discípulos não conseguiram expulsar o demônio e tal, né? O que Jesus respondeu? Por que vocês não conseguiram? Pela sua pequena fé. Ele não disse que era por causa de jejum e oração. Jesus não deu duas respostas. Jesus não mentiu na primeira resposta para dar uma segunda. A segunda não foi dita por Jesus, foi introduzida na Bíblia, com segundas intenções, perto do ano de 1600. Amém? Não é porque está na tua Bíblia agora que você vai aceitar, tá? Assim como outros versículos da Bíblia, poucos, mas tem. O versículo mais conhecido da Bíblia está traduzido completamente errado. O versículo mais conhecido de todos é o Salmo 23, onde o povo diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará.
Nos originais está escrito: o Senhor é meu pastor e dele eu nunca terei falta. Quer dizer, Deus nunca vai te faltar e não todas as outras coisas. Senão não se cumpre. Quem é um bom entendedor do português vai ver. Falar, eu queria ter um carro mais caro, eu não tenho. Eu queria ter uma casa maior, eu não tenho. Amém? O Senhor é meu pastor e dele eu nunca terei falta. Quer dizer, se você clamar o teu Deus, ali ele está. Está sempre de ouvidos abertos e de mãos estendidas para abençoar o seu povo. Amém? E não dizendo, eu gostaria de ter isso e aquilo, está me faltando. Então seria mentirosa a palavra. Então nós temos que ser, queridos, estar atentos, meditando na palavra de dia e de noite, pedindo para o Espírito Santo revelação. O que está certo, o que está errado. Tem pessoas que vão lá, pegam versículos isolados da Bíblia, né, e criam doutrinas de homens, que nem pedir para todas as mulheres colocarem véu na cabeça para ir para a igreja. Mulher não pode falar na igreja. Isso tudo tinha um contexto na época, né? Na igreja de Corinto, na época era uma igreja pequena, e as mulheres tinham ficado lá de fora para tentar ouvir. Então umas falavam para as outras, não fale, para a gente poder escutar o que está acontecendo lá dentro, para aproveitar o culto mesmo do lado de fora. Amém, queridos? Então tem muita religião, muitos jargões que nós temos que retirar, porque não vem dos céus para nossas vidas. Amém? Tu crê nisso, que a gente tem que estar examinando as escrituras, tá? Para toda batalha espiritual você vai ter que estar revestido pelo poder do Espírito Santo, tá, queridos? Depois eu vou falar sobre o que é batismo com fogo, tá? E batismo com o Espírito Santo, não são iguais. Tem uma turma que faz uma emboleira gigantesca aí. O batismo com fogo é a morte eterna, o batismo com o Espírito Santo é outra coisa que não tem nada a ver. Amém? Quando João Batista está batizando pessoas, ele fala assim, e vem outro aí, que ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele diz que são dois batismos diferentes, com o Espírito Santo e com fogo. E ele diz, ele vai juntar o trigo para o seu celeiro, mas ele vai usar a sua pá e vai jogar o joio para o fogo que nunca se apaga, ou a palha para o fogo que nunca se apaga. Amém? Então Jesus hoje está como advogado, hoje ele batiza com o Espírito Santo. Na sua volta ele vai voltar como juiz, e aí ele vai julgar, é o fogo eterno. Eu sei que muita gente fala errado, mas a gente tem que ir no contexto. Se você pegar a Bíblia lá e ler o capítulo todo e falar, Espírito Santo, me ajuda, ele vai falar, ei filho, está falando aí de dois batismos. Tanto que o fogo vai para o fogo que nunca se apaga. O batismo com fogo é também a justiça de Deus vindo através da volta de Cristo. Amém? Então a gente não pode ir como uma criança, caminhando junto com a multidão, correndo, que Satanás ele ceifa um monte. O povo de Deus é destruído por falta de conhecimento. Quantas coisas você está aprendendo aqui nesse seminário? Eu já fiz errado também, e aí eu aprendi. Quanto mais fundo a gente for, mais sorabo santo lebassé, mais liberto a gente vai ser. Estou sentindo o Espírito Santo passar aqui de uma maneira muito gostosa. Uma maneira muito tremenda. Ele passou de um pulso, passou pelo antebraço, pelo braço, pelos ombros, pelas costas, atravessou pelo outro braço e saiu na mão do outro lado. Fez isso várias vezes. Tá? Quando você estiver falando verdades muito profundas, você vai ter essa visitação do Espírito Santo. E ele vai testificar com que você está aprendendo a verdade. Queridos, se você não pode mais pensar porque a multidão caminha de um jeito, eu vou caminhar também. A multidão caminha sem santidade. A multidão caminha procurando o batismo com o Espírito Santo. A multidão caminha procurando cura em médicos, nem no Senhor é. A multidão é uma multidão sem fé. Amém? Você não é multidão, você não é todo mundo. Você é alguém que Deus escolheu para destacar em batalha espiritual, dons espirituais, e aí por diante. Você tem um chamado de Deus. Tem gente que acha caro comprar um livro para investir no reino de Deus, sabe, para o seu conhecimento, né? Mas gasta dinheiro com um monte de bobageira e compra um monte de tranqueira, sabe?
compra um monte de coisa que não precisa, sabe? Investe. Você vê um negócio passando na propaganda, eu preciso de um desse. E às vezes para comprar uma Bíblia nova com a tradução mais nova, sabe? Já eu volto lá, queridos, mas eu tenho que ir onde o Espírito Santo manda. Eu acho maravilhoso ter essas inserções do Espírito Santo. Aqui em cima da minha mesa agora, eu tenho uma Bíblia King James de 1611, tá? Eu tenho uma Bíblia revelada do Novo Testamento explicado, tá bem? Ali em cima da outra mesa eu tenho uma Bíblia de estudo palavra-chave, tá? Tenho Bíblia NVI, tenho Bíblia NTLH, a NVI é nova versão internacional, tremenda. Tem gente que fala mal, depois que você lê ela, você fala, meu Deus, você vai achar as outras fracas perto dela. Né? King James também é muito boa. Bíblia Thompson, são traduções tremendas. Né? Eu já li umas 28 vezes a Bíblia, então eu li Bíblias diferentes. Só que eu tenho uma catoliquinha antiga ali também, que eu amo ela mais que todas. Tá? Deixa eu pegar ela aqui. Pronto, não está aqui, está lá em cima. Mas a Bíblia católica vem com os livros chamados apócrifos. Você vai acreditar naqueles livros? Não sei, tem uma turma que diz que não são inspirados pelo Espírito Santo. Eu viajei dentro daquela Bíblia na cadeia de Hillsborough County, Department of Corrections nos Estados Unidos. Eu li 6 vezes ela lá dentro. Está toda rabiscada, colorida, não abro mão. Fiz uma oração, falei, Deus, ninguém vai arrancar essa Bíblia de mim, porque tudo, quando você sai da penitenciária dos Estados Unidos, é difícil você sair com livros, sabe? Muito difícil. Mas eu pedi para Deus, eles enviaram a minha Bíblia para o Brasil, que eu tinha feito uma oração. Então quer dizer, quando você investe no reino, no teu chamado, no teu intelecto, você investe em você, Satanás fica louco. Eu lembro que 12 anos atrás o Espírito Santo pediu para mim, se eu não tô errado é 11, se eu estou errado é 11 anos, o Espírito Santo pediu para eu faz 13 anos, tá? Lembrei aqui, fazem 13, o Espírito Santo pediu para eu parar de ver televisão, amém? E eu gostava muito, assistia todos os filmes, lançamento, menos filmes de terror, de satanismo, eu via todos. E o Espírito Santo pediu para mim, falou, quero que você pare de ver televisão. Lógico que tem programas muito legais, até pregações, né? National Geographic Channel, maravilhoso, animais e tudo mais, mas o Espírito Santo pediu para eu parar, para eu não investir o meu tempo nisso e investir em livros. Queridos, foi a melhor coisa que eu fiz. Eu só me arrependo de não ter feito isso 10 anos antes. É porque eu não conhecia o Senhor 10 anos antes. Mas isso me trouxe uma bagagem. E podem levar tudo nada. Tudo que eu tenho é conquistado com suor, com choro, com oração. Mas digo, se me tirassem tudo, me sobraria todo o conhecimento. As coisas que eu tenho de mais valor, são os livros, eles estão guardados dentro do meu quarto. Porque eu não empresto o livro. Eu escrevo com um pincel atômico na frente deles o meu nome, que eu não quero que ninguém pegue. As únicas pessoas que pegarão os meus livros é minha esposa e meus 2 filhos. Não empresto por nada. Outro dia um irmão, um livro tal, comprei e mandei para ele por internet. Falei, toma, meu eu não posso emprestar. Não empresto o livro porque a turma demora para ler e não devolve, e são muito preciosos. Muito preciosos. Ouça isso, muito preciosos. O Silas Malafaia uma vez falou que você é hoje o que você leu 5 anos atrás. Se você não leu nada, ele diz que você não é nada. Sabe? Porque o intelecto da gente é alimentado. Amém? Nem só letra, né? Por isso que a gente rega de oração, sobe um monte, vai, e um monte de coisa. Choveu a semana inteira, a gente queria ir para um monte, não deu. Mas amanhã está marcado. 5 da manhã a gente vai. Só volta à tarde. Maravilhoso, tremendo. Isso porque nós oramos a semana inteira. Amém, queridos? Deus vai colocar essa fome de você querer mais e mais e mais.
Nós vamos lançar 21 cursos. Eu não sei se vai demorar 2 anos, 3 anos para lançar, mas eu lancei o primeiro, a Universidade do Espírito, com 47 aulas, né? E vou lançar agora todos os outros. E o nome do Senhor vai ser glorificado, tremendamente glorificado. Amém? Eu quero orar para vocês. Eu vou ter que lançar esse... Eu já lancei um áudio hoje, né? Hoje que é dia 14, né? Esse aqui é o áudio que eu vou lançar amanhã, dia 15. Eu vou estar no monte quando você vai estar recebendo esses áudios aqui no Telegram. Amém? Que Deus te abençoe muito. Entre para o canal do Telegram, que lá está todos os áudios. Vai dar para você ouvir em paz. E que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Tchau, tchau. Shalom, shalom, querido. Sou o apóstolo Ronaldo Comando Águia, o maior centro de treinamento de líderes do Brasil, na prática, na pegada, na unção, nos dons. E eu quero apresentar para você o treinamento de batalha espiritual avançado. Como você destronar principados, como você fazer crescer tua igreja, teu negócio, teu ministério, né? Batalhando espiritualmente, usando o que a Bíblia nos diz, tá? Que são armas espirituais poderosas em Deus para destruir todo emaranhado que venha contra nós, para o inferno ter que recuar e você avançar. Sabe que muitas das coisas se discernem espiritualmente e a gente aqui está trazendo para você como que você vai conseguir romper através de batalha espiritual. Como você vai conseguir batalhar se você não conhece seu inimigo? Então aqui nós vamos mergulhar profundamente, também falando sobre como destronar principados e potestades. Tem interesse? Teu coração bateu forte, o Espírito Santo te visitou aí? Me chama nesse WhatsApp aí que está melhor do que você pensa. Tchau, tchau. Shalom, shalom, querido. Sou o apóstolo Ronaldo Comando Águia, o maior centro de treinamento de líderes do Brasil, na prática, na pegada, na unção, nos dons. E eu quero apresentar para você o treinamento de batalha espiritual avançado. Como você destronar principados, como você fazer crescer tua igreja, teu negócio, teu ministério, né? Batalhando espiritualmente, usando o que a Bíblia nos diz, tá? Que são armas espirituais poderosas em Deus para destruir todo emaranhado que venha contra nós, para o inferno ter que recuar e você avançar. Sabe que muitas das coisas se discernem espiritualmente e a gente aqui está trazendo para você como que você vai conseguir romper através de batalha espiritual. Como você vai conseguir batalhar se você não conhece seu inimigo? Então aqui nós vamos mergulhar profundamente, também falando sobre como destronar principados e potestades. Tem interesse? Teu coração bateu forte, o Espírito Santo te visitou aí? Me chama nesse WhatsApp aí que está melhor do que você pensa. Tchau, tchau.